Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A casa no fim da estrada. Olá, o meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos de idade e sou de Diamantina, uma cidade no interior de Minas Gerais. Eu sou o tipo de cara que gosta de sair com os amigos numa sexta-feira à noite. Como de costume, a gente estava reunido em um bar ali na Rua da Glória. Estavam eu, a minha irmã Raquel, de 24 anos, mas o Gustavo e a Marina, que são namorados. Eles também têm 23 anos de idade e estão sempre juntos e não desgrudam de jeito nenhum. A gente já tinha terminado a segunda cerveja e ninguém sabia direito o que fazer. Foi quando eu tive uma ideia e disse: pessoal, e se a gente pegasse o carro e desse uma volta? Todo mundo olhou para mim meio desconfiado, mas não demorou muito e começamos a concordar. Vamos pegar aquela estrada de terra que sai da cidade? Sugeriu Gustavo, ainda animado. A ideia era bem simples, mas pra gente parecia ser a chance de sair um pouco da rotina. Depois de uns minutos, todo mundo concordou. Pagamos a conta e saímos do bar. Entramos no carro do Gustavo, um Fusca velho, mas que ainda aguentava o tranco. Ele foi dirigindo, e eu do lado dele e as meninas no banco de trás. Saímos da cidade, no caso, saímos do centro de Diamantina e pegamos a rodovia. O asfalto estava tranquilo, quase sem carros, e dava para ver as luzes da cidade ficando para trás. Todo mundo estava meio calado. Acho que na verdade o pessoal estava sentindo que aquela noite ia ser bem diferente. Depois de uns 15 minutos de viagem, nós avistamos uma entrada à direita. Ela era uma estrada de terra batida, daquelas que parecem não ter fim. Pessoal, vamos entrar ali? Eu sugeri. E o Gustavo apenas concordou com a cabeça, virando o volante. Assim que a gente entrou na estrada de terra, o clima na mesma hora mudou. As árvores em volta pareciam mais altas e fechadas, formando assim uma espécie de túnel que não deixava a luz da lua passar. A gente só conseguia enxergar o que estava bem na frente do carro, pois era iluminado pelos faróis. A cada vez que o Gustavo passava por um buraco, o carro sacudia e o som das pedras batendo no fundo do Fusca deixava tudo ainda mais esquisito. Raquel, que não costumava se assustar com nada, deu uma olhada para mim, como quem pergunta se aquilo era mesmo uma boa ideia. Marina estava mais quieta ainda, olhando fixo pela janela. O ar parecia mais frio e a sensação era de que a estrada ficava mais apertada a cada curva que a gente fazia. O silêncio era tão grande que qualquer barulho, mesmo que fosse o mais baixo, fazia a gente ficar mais atento. Aquele caminho parecia que levava a gente para um lugar que ninguém deveria ir. Depois de uns 2 quilômetros percorridos de estrada, o Gustavo parou o carro bem devagar. Na frente da gente havia um matadouro daqueles antigos, feito de barras de ferro. Ele olhou para mim e eu dei um sinal para continuar. O Fusca sacudiu um pouco mais e a gente seguiu em frente, sentindo as rodas balançarem em cada vão do matadouro. Tá tudo bem, só continua, eu disse, tentando manter a calma. Mas todo mundo sabia que ali não era um lugar comum. As coisas estavam ficando realmente estranhas. Era uma sensação terrível no ar. Logo em seguida, a gente chegou a uma pontezinha de madeira. Era estreita, mal dava para o carro passar.
e o Gustavo reduziu a velocidade, quase parando. Tem certeza que isso aguenta o carro? Perguntou Marina, olhando para o lado de fora. Só tem um jeito de saber, ele respondeu, forçando um sorriso que não enganou ninguém. A madeira rangeu enquanto a gente atravessava, mas o carro aguentou firme, passou para o outro lado. A estrada de terra parecia ficar pior a cada metro que a gente avançava. Eram buracos enormes que surgiam do nada, e o Gustavo tentava desviar como podia, mas alguns eram inevitáveis. Cada vez que o carro batia num deles, a gente sentia um frio na barriga, como se alguma coisa ruim estivesse prestes a acontecer. Foi aí que, depois de uns 7 quilômetros nessa maldita estrada, nós avistamos uma casa. A mesma parecia estar abandonada por muitos anos. As paredes estavam todas rachadas e o telhado meio caído, sem contar as janelas, que estavam completamente escuras. Dava até a impressão de que alguém podia estar espiando por detrás delas. A madeira apodrecida e as plantas subindo pelas paredes deixavam tudo muito claro, que ninguém pisava ali já fazia muito tempo. A gente ficou olhando para tal casa por uns instantes, sem saber direito o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, será que vale a pena? Perguntou Raquel, completamente desconfiada. Mas o Gustavo, por sua vez, desligou o motor do Fusca, deixando só os faróis acesos, iluminando assim a entrada do casarão. E aí, galera, o que vocês acham de darmos uma olhada? Vai ser bem rápido, disse ele, tentando parecer confiante. Eu desci primeiro, com os outros vindo logo atrás. O ar parecia mais frio lá fora e o cheiro de madeira podre se misturava com aquela umidade que vinha do mato ao redor. A casa parecia ainda mais assustadora de perto, com as tábuas soltas rangendo a cada vento que soprava. A Raquel até hesitou por um momento, mas acabou vindo atrás de mim, enquanto o Gustavo e a Marina ficaram na retaguarda conversando bem baixo sobre o que a gente poderia encontrar lá dentro. Chegamos então na porta de entrada. Ela estava só encostada. Eu a empurrei bem devagar. A madeira rangeu, abrindo o caminho para uma escuridão completa lá dentro. Gente, vocês têm certeza disso? Perguntou a Marina. Mas ninguém naquele momento respondeu. Já estávamos ali, e voltar agora parecia pior do que entrar. Eu dei o primeiro passo para dentro e os outros me seguiram. Lá dentro, o cheiro de mofo e poeira era ainda mais forte. Tudo parecia ter sido deixado às pressas, como se alguém tivesse saído de repente e nunca mais voltado. Havia uns móveis velhos espalhados pela sala, um sofá rasgado, uma mesa com uma das pernas quebradas e várias cadeiras caídas pelo chão. Parecia que ninguém pisava ali fazia décadas. As janelas eram cobertas por cortinas rasgadas e um pouco de luz que vinha dos faróis do Fusca iluminava só parte do ambiente, deixando assim um resto em sombras. Nós fomos andando bem devagar, olhando em volta. A Raquel pegou a lanterna e começou a iluminar os cantos, mostrando uma estante cheia de livros e quadros pendurados na parede, quase todos tortos e com a imagem já desbotada pelo tempo. Meu Deus, o que será que aconteceu aqui? Sussurrou Gustavo, como se falar alto fosse trazer alguma coisa escondida. Ninguém respondeu, mas o silêncio daquela casa parecia cada vez mais pesado. Então, de repente, a Marina apontou para o canto da sala, de uma porta no meio entreaberta que dava para uma outra parte do casarão. Eu a empurrei bem devagar e encontramos uma cozinha, ainda com alguns utensílios pendurados, porém todos enferrujados e cobertos de poeira. Pessoal, o andar de cima deve ter mais alguma coisa, disse Raquel bem baixinho. E sem dizer mais nada, nós começamos a caminhar, indo em direção à escada de madeira que levava para o segundo andar. A cada passo que a gente dava, o som do assoalho rangendo ficava mais alto.
como se a casa estivesse reclamando da nossa presença. Antes da gente subir, a Marina parou do nada. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Será que vale a pena subirmos? Será que é uma boa ideia? Sabe, eu tô com um pressentimento ruim. Eu falo sério. Ela parecia realmente assustada. Os olhos dela não paravam de olhar em volta, como se esperasse que algo saísse da escuridão a qualquer momento. Relaxa, nós estamos juntos, respondeu Gustavo segurando a mão dela. Só vamos ver o que tem lá em cima e depois a gente vai embora, eu prometo. A Raquel e eu também tentamos tranquilizá-la, dizendo que não tinha nada ali, que era só uma casa velha, relutante. A Marina acabou concordando, mas dava para ver que ela não estava nem um pouco à vontade. Começamos a subir os degraus bem devagar, que rangiam a cada passo. O andar de cima era mais apertado do que o de baixo, com um corredor estreito que levava a 3 portas, porém todas fechadas. A pintura nas paredes estavam descascadas e tinham marcas de infiltração que formavam manchas escuras e desenhos que pareciam sombras de alguma coisa que já passou por ali. A primeira porta dava para um quarto vazio. Só tinha um colchão velho jogado no chão e umas prateleiras de madeira penduradas, todas quebradas. Quando a gente entrou no segundo quarto, Gustavo foi direto no guarda-roupa velho que estava encostado na parede. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro, ele disse, enquanto puxava a porta com força. O negócio parecia estar preso. Então ele deu um empurrão mais forte e acabou se desequilibrando, segurando a porta para não cair. Foi aí que aconteceu. O guarda-roupa, já meio solto e torto, tombou para a frente com o peso de Gustavo e caiu de lado, levantando uma poeira que fez todo mundo recuar. Você tá doido? Podia ter se machucado, reclamou a Raquel. Mas o Gustavo estava mais preocupado com o que a gente tinha acabado de ver atrás do guarda-roupa caído. Uma pequena porta baixa, bem escondida, como se tivesse sido feita para ficar fora de vista. Na mesma hora nós nos entreolhamos e ninguém disse nada por um instante, mas dava para ver que a curiosidade tinha ganhado de novo. Nós ficamos olhando para aquela portinha por uns segundos sem saber o que fazer. Será que é uma boa ideia abrir isso? Perguntou Raquel, praticamente sem confiança depois que o guarda-roupa ter caído daquele jeito. Ah, pelo amor de Deus, né? Já que chegamos aqui, respondi tentando esconder o nervosismo. A Marina, que estava um pouco afastada, olhou para o Gustavo como se pedisse a última confirmação de que não era loucura o que a gente estava prestes a fazer. Foi nesse momento que um vento frio passou pelo quarto, como se tivesse vindo do nada. A temperatura despencou de repente e eu senti um arrepio correr pelos meus braços. Era como se a casa tivesse ganhado vida própria e a gente começou a ouvir estalos vindo de todos os cantos, como se o teto e as paredes estivessem se movendo. Parecia que alguma coisa estava se mexendo por dentro da casa, pois o barulho se espalhava pelo andar de cima, fazendo a gente segurar a respiração. Pessoal, é só o vento, disse o Gustavo, mas para convencer a gente, mesmo com aquele clima de estranheza. Então ele se abaixou, segurou a maçaneta da porta e olhou para mim antes de girá-la. O Gustavo abriu a portinha bem devagar e um mau cheiro forte de mofo saiu de lá de dentro. A passagem era apertada, só dava para entrar se a gente se abaixasse. Gustavo, eu vou primeiro, pode deixar, eu falei tentando parecer corajoso. A Raquel e a Marina ficaram para trás, dizendo que não iriam entrar de jeito nenhum. Cuidado, por favor, a minha irmã pediu, mas a curiosidade já tinha vencido o medo. O Gustavo e eu engateamos para dentro do pequeno espaço. Era um quarto bem apertado, sem janelas, com um teto baixo. Só dava para ver alguma coisa por causa da lanterna que a gente trouxe. Foi quando a luz iluminou algo no canto da sala, que fez até com que parássemos.
Eu cheguei a prender a minha respiração. Na penumbra, nós vimos algo que não deveria estar ali. A luz da lanterna percorreu o chão do pequeno quarto e nós vimos vários símbolos desenhados, formando um círculo bem no meio do espaço. Pareciam ser marcas feitas com carvão e giz, como se alguém estivesse desenhado aquilo com muito cuidado. Alguns dos símbolos eram bem estranhos e não conseguimos entender o significado, mas dava para sentir que não era coisa boa. Cara, o que é isso? Sussurrou Gustavo, recuando um pouco. Eu não sabia responder, mas a sensação de que a gente não deveria estar ali ficou ainda mais forte. Parecia que, de alguma forma, aquelas marcas estavam esperando por alguém, e esse alguém era a gente. As meninas nos chamaram do outro lado do quarto, perguntando se estava tudo bem, mas a voz delas parecia distante e abafada pelo clima. Eu só fiquei sabendo realmente do que estava acontecendo lá com elas quando as meninas contaram o que tinha acontecido lá fora, enquanto a gente estava no quarto. Enquanto Gustavo e eu ainda estávamos lá dentro daquele quarto pequeno, a Raquel e a Marina ficaram do lado de fora esperando, mas com aquele pressentimento ruim que já tinha aparecido antes. Foi a Raquel quem percebeu primeiro. Ela disse que sentiu como se alguma coisa tivesse mudado na casa. O ar parecia estar mais pesado. Ela jurou ter visto uma sombra passar pela janela do corredor. Era como se alguém estivesse se movendo lá dentro, mesmo que a gente fosse as únicas pessoas por ali. Tem alguém mais aqui? Foi o que ela disse para a Mariana, mas a amiga tentou ignorar, achando que era só o nervosismo da situação. Só que aí, um som estranho começou a vir de algum lugar do andar de baixo, como um sussurro abafado ou passos arrastados pelo chão. A Marina ficou pálida, segurou o braço da Raquel, tentando manter a calma, mas dava para ver que o medo estava crescendo. Elas então falaram que o barulho parecia estar se aproximando e subindo a escada. Foi nesse momento que a Raquel gritou para a gente que estava lá dentro: "Saiam daí agora, vamos embora, pelo amor de Deus." E antes que a gente pudesse entender o que realmente estava acontecendo, eu ouvi os passos delas disparando pelo corredor, e em questão de segundos, as duas saíram correndo da casa sem olhar para trás, deixando assim eu e o Gustavo ali ainda de joelhos no meio daquele quartinho apertado. "Meu Deus do céu, o que foi isso?" ele perguntou, mas a resposta estava estampada na minha cara. Era hora de sair também. Nós corremos pelo corredor e descemos a escada o mais rápido que podíamos, quase tropeçando nos degraus. Quando nós finalmente saímos pela porta da frente, as meninas já estavam do lado de fora, ofegantes e com os olhos arregalados. O Fusca ainda estava com os faróis acesos, iluminando a entrada da casa, que agora parecia ainda mais sinistra do que antes. Então a Marina apontou para uma das janelas do andar de cima. Com o rosto pálido de tanto medo, ela começou a falar gaguejando: ali em cima, olha só, ali." Ela gaguejou tanto para falar, mas as palavras não saíam direito. A Raquel balançava a cabeça sem conseguir formar uma frase completa e só repetia: "Corre, corre, pelo amor de Deus, vamos correr, vamos sair daqui." Sem esperar mais um segundo, as duas pularam para dentro do carro, fechando as portas com força. Enquanto isso, nós tentávamos entender o que elas tinham visto. Nós então corremos com tudo indo em direção ao carro, mas quando chegamos, percebemos que as portas estavam trancadas, pois as duas, no desespero, haviam travado por dentro sem nem perceber que a gente estava ali fora. Elas estavam agoniadas. A Marina e a Raquel gritavam completamente fora de si, enquanto eu e o Gustavo batíamos na janela, implorando para elas abrirem. "Abre a porta, pelo amor de Deus!" Eu gritava, mas parecia que elas nem conseguiam nos ouvir. O Gustavo, já paciência e cheio de medo, falou que ia quebrar os vidros se por acaso elas não destrancassem. Foi nesse momento que a Raquel finalmente conseguiu pensar direito.
e puxou o pino da porta destravando o carro, e nós entramos num pulo. Eu que fui dirigindo e dei a partida sem pensar duas vezes. O Fusca saiu cantando o pneu enquanto a gente se afastava daquela casa maldita. Naquele momento ninguém falou nada por um tempo. O único som era do motor do carro acelerando o máximo que podia. Quando finalmente avistamos a pontinha de madeira de onde nós havíamos passado antes, todo mundo respirou aliviado, mas ainda com a sensação de que algo não estava certo. Eu comecei a diminuir a velocidade assim que nós aproximamos da ponte. Era muito estreita e se tentássemos passar rápido, com certeza correríamos o risco de cair ou bater. Mas dentro do carro, o pânico já havia tomado conta. Vai, Pedro, não para, acelera, gritava Raquel e Marina quase em desespero. Calma, pessoal, pelo amor de Deus, vocês querem cair da ponte? Eu respondi tentando manter a calma, mas no fundo já senti um medo subindo pela espinha. Foi aí que eu vi aquele estrondo em cima do Fusca. A batida foi tão forte que o teto tremeu inteiro. Parecia que alguma coisa tinha caído ali com todo o peso. Meu Deus do céu, gente, o que foi isso? Gritou Gustavo olhando para mim com os olhos completamente arregalados. Não dava para ver nada pela janela, mas o som das unhas arranhando o metal fazia todo mundo prender a respiração. Eu não pensei duas vezes. Enfiei o pé no acelerador. O carro deu um tranco para frente, sacudindo sobre a ponte de madeira que rangia alto a cada centímetro que a gente estava avançando. O Fusca parecia que ia desabar a qualquer momento e eu só conseguia pensar em atravessar aquilo o mais rápido que eu podia. Quando finalmente passamos pelaquela ponte, nós avistamos o matadouro logo à frente. Foi nesse momento que eu vi um vulto grande e escuro parado ali, como se estivesse esperando a gente. Não dava para ver o rosto, mas os olhos brilhavam com um tom amarelo que fez o meu coração parar por um segundo. Gente, o que é aquilo, meu Deus do céu? Gritou Raquel apontando o dedo. Eu sabia que não tinha como frear do nada naquele momento. Então segurei o volante firme e continuei acelerando, esperando que aquele vulto saísse da nossa frente. Foi quando o carro passou pelo matadouro e o vulto desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A batida no teto cessou, mas eu continuei com o pé no acelerador até que o Fusca enfim voltou a tocar o asfalto. Só quando sentimos o carro se estabilizar de novo, que alguém finalmente teve coragem de respirar normalmente. Nós só paramos o carro quando entramos na cidade de novo. Ninguém falava uma única palavra sequer. Dava a entender que todos ali presentes estavam tentando processar o que de fato havia acabado de acontecer. Eu dirigi direto para a casa do Gustavo e quando chegamos lá, todo mundo saiu do carro rápido, como se ainda tivesse fugido de alguma coisa. Nós entramos e nos sentamos na sala sem saber por onde começar. O que era aquilo? Marina perguntou ainda tremendo. Vocês viram o vulto no matadouro? Vocês viram, né? Não foi só coisa da minha cabeça. Eu disse tentando encontrar alguma lógica. A Raquel só balançou a cabeça olhando para o chão. A verdade é que nós não deveríamos ter entrado naquela casa. Havia alguma coisa errada ali desde o começo. Nós ficamos ali por um bom tempo, contando e recontando o que havia acontecido e assim tentando entender o que de fato havia ocorrido ali dentro. Depois, corremos para o Fusca para olhar o teto do mesmo, mas não havia nenhum arranhão. Eu não sei o que foi aquilo. Eu só sei que nunca mais irei me esquecer daquela noite. Na verdade, nenhum de nós iremos esquecer. Esse é o meu relato. Obrigado por ouvi-lo e desejo a todos uma ótima noite. A Estrada do Medo. Olá a todos do canal, eu me chamo Jonas. Eu tenho 41 anos de idade
e quero contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família. Isso já faz 20 anos. Eu sempre ouvi histórias sobre coisas sobrenaturais na infância, mas com a vida simples e corrida, acabei parando de pensar nessas coisas por um bom tempo. Porém, tudo mudou quando algo inexplicável entrou na minha vida e mudou tudo, me mostrando uma realidade completamente inacreditável. Bom, agora vamos para o meu relato. Naquela época, eu morava com os meus pais em uma fazenda no interior de Pernambuco, perto da cidade de Caruaru. O terreno era grande, então nos fundos havia uma casinha onde os meus avós moravam também. Eu era um cara que gostava de levar a vida de forma simples e tranquila, mas também era uma luta diária para ajudar a família, tanto que mal havia terminado os meus estudos e comecei a trabalhar com meu pai na lavoura. Eu também ajudava cuidando dos animais que criávamos nos fundos da fazenda. Eu tinha um sonho de ir para a faculdade, virar veterinário, mas isso havia ficado para trás naquele momento, pois eu não poderia virar as costas para minha família. Enfim, eu nunca me esqueço das histórias que meu avô me contava. Ele sempre tinha algum caos sobre fantasmas, aparições ou outras criaturas sinistras. Mas as que eu mais gostava eram desses seres monstruosos que se transformavam em lobos na noite de lua cheia e saíam à caça de pessoas e animais inocentes. Eu ficava vidrado ouvindo essas histórias quando eu era mais novo. O meu avô contava que, segundo as lendas, essas criaturas eram homens amaldiçoados que haviam feito algum pacto com o tinhoso para se tornar uma fera. Em alguns outros casos, eram vítimas que haviam sido mordidas por outro lobisomem. O meu avô jurava que tinha visto um quando era jovem e que foi algo apavorante em sua época. Se tratava de uma criatura muito rápida e forte, só podendo ser derrotada com balas de prata ou faca de aço. Ao menos era isso que a lenda dizia. Até os meus 19 anos, eu nunca tinha visto nada de sobrenatural e nem tinha muito tempo para pensar nessas coisas. Mas eu gostava daquelas histórias e, no fundo, eu acreditava nelas, pois ouvi por vários anos o meu avô contando. Eu admirava muito ele. Ele era um homem sábio e conhecia bem os mistérios da noite. Ele era como um pai para mim, pois até me ensinou a respeitar e temer as forças da natureza e nunca desafiar um desconhecido. Por isso, eu até evitava sair naquela região tarde da noite sozinho, especialmente na época da quaresma ou em noites de lua cheia. No fundo, eu até sabia que provavelmente não aconteceria nada, mas resolvi seguir os ensinamentos do meu avô e não dar sorte para o azar. Tenho para mim que ele era meio médium, pois parecia sentir quando algo ruim estava prestes a acontecer. Pena que daquela vez ele não conseguiu prever o que estava por vir, mas mesmo sendo cuidadoso, infelizmente não evitou que eu passasse por uma situação de puro horror e que me fez também ter uma história sobrenatural para contar aos meus filhos. Teve um dia que o meu pai pediu para eu fazer uma entrega de legumes em uma cidade vizinha da fazenda onde morávamos. Eu fui de bicicleta para conseguir chegar mais rápido, mas acabei perdendo um pouco de tempo conversando com os amigos que eu acabei encontrando no caminho de volta. Então, quando eu vi que já estava escurecendo, eu me despedi de todos e saí com a bicicleta de volta para casa. O trajeto era mais ou menos uns 30 minutos de estrada de terra. Mesmo tentando pedalar o mais rápido que conseguia, não deu para evitar que a noite caísse no meio do caminho. Era uma lua cheia. Quando eu olhei para o céu, eu percebi isso. Na hora, me vieram à mente as histórias do meu avô. Eu resolvi apertar ainda mais a pedalada. Então o pior aconteceu. Do nada, eu vi um barulho e senti o pneu traseiro murchar.
Eu quase caí, pois estava bem rápido na estradinha de terra. Eu parei na beira da estrada e fui dar uma olhada. Vi uma pedra pontiaguda enfiada no pneu da minha bicicleta e eu não tinha nada para fazer. Então eu peguei a bicicleta e segui andando em frente pela estrada escura e vazia, pois ainda eu teria uns 15 minutos de caminhada até chegar em minha casa. Eu fui seguindo atento a cada ruído. Eu já estava meio tenso, pois não tirava da cabeça que era noite de lua cheia e eu estava bem no meio do nada sozinho. Eu sabia que tinha que chegar o mais rápido possível em casa antes que ficasse ainda mais tarde, mas não adiantou, pois não demorou para o meu inferno começar. Em um certo momento, eu comecei a ouvir um barulho de galhos e folhas sendo pisados a uns 20 metros de onde eu estava. Eu não tinha lanterna. Nessa época não haviam postes nas ruas, era só a luz da lua para ter alguma iluminação no meu caminho. Eu comecei a sentir um pavor inexplicável. Era como se eu já soubesse o que estava oculto no meio daquele matagal. No desespero, larguei a bicicleta e comecei a correr pela estrada o mais rápido que eu pude. Eu nunca corri tanto como naquele dia. Talvez porque eu nunca havia passado por algo que realmente exigisse correr daquela forma. Eu ficava olhando para os lados, virava e olhava para trás e depois para frente. Foi então que, em um dado momento, quando eu me virei novamente para olhar para trás, eu pude ver uma sombra enorme passando entre as árvores na lateral da estrada. Eu nem preciso mencionar o pânico que tomou conta de mim. Eu já tinha certeza de que havia um lobisomem bem atrás de mim e eu não tinha nada para me defender. Restou seguir correndo ainda mais rápido e tentar chegar em minha casa. Eu passei correndo e assim que fechei coloquei o cadeado. Eu ouvi um uivo muito alto. Parecia que estava do meu lado. O meu sangue na mesma hora gelou e então me virei para olhar na estrada. Eu consegui enxergar aquela silhueta enorme se movendo entre os arbustos atrás de uma grande árvore. Aquilo não era normal. Não poderia ser apenas um bicho, pois era muito grande. Eu fui me afastando do portão, andando de costas ainda, seguindo aquela silhueta escura se movendo em direção à minha casa. Foi aí que veio o choque. A criatura se revelou, saindo das sombras e indo para o meio da estrada, sendo iluminada pela lua e por uma lâmpada velha que o meu pai deixava no portão da casa. Aquela coisa se ergueu e ficou como se fosse uma pessoa, o que o deixou ainda maior. Deu para ver perfeitamente a sua pelagem escura e as orelhas pontudas e longas, levemente caídas. O seu rosto era uma mistura macabra de um animal e homem, sem contar os seus dentes, que saltavam para fora da boca. Aquela aberração estava parada me encarando. Eu simplesmente congelei sem reação ao testemunhar aquela coisa que até então era apenas história que o meu avô me contava. Foi aí que aquela criatura olhou para cima e soltou mais um uivo. Então se abaixou, ficando em 4 patas, em uma posição como se fosse começar a correr. Em seguida partiu para dentro do matagal escuro, mesmo oculto no meio do mato. Eu ainda consegui ouvir seus passos, os galhos se quebrando e as folhas secas sendo pisadas. Mas foi quando eu vi aqueles 2 pontos luminosos avermelhados, isso a uns 2 metros do meu portão, que eu voltei a mim e comecei a correr, indo em direção à minha casa, gritando e pedindo por ajuda. Quando eu me virei novamente para olhar em direção onde aquela criatura estava, eu vi aquela coisa pulando a cerca com uma facilidade assustadora e vindo em alta velocidade na minha direção. Já dava para sentir o mau cheiro do seu bafo podre atrás de mim. Eu fui correndo e gritando, chamando pelo meu pai e o meu avô. Eu estava desesperado, mas não deu para escapar. Eu senti um golpe forte nas minhas costas que me jogou no chão e me fez rolar na grama. Eu virei e vi aquele rosto monstruoso a poucos metros de onde eu estava.
Na mesma hora eu senti aquele fedor aumentar e entrar pelas minhas narinas. Eu quase desmaiei. Foi aí que a criatura se ergueu novamente, rosnou e se colocou em uma posição de ataque. Restou a mim apenas fechar os meus olhos e esperar pelo pior. Mas não foi naquela noite, pois assim que eu fechei os meus olhos e coloquei as minhas mãos para frente com a pífia intenção de me defender, eu ouvi um grito vindo por detrás de mim. Era uma voz rouca, mandando eu continuar deitado. Então eu continuei no chão, me encolhendo ainda mais. Foi quando eu ouvi um disparo vindo do mesmo local de onde eu havia gritado. Quando eu fui ver, era o meu avô se aproximando com uma espingarda antiga dele. Ele gritou alguma coisa xingando a criatura e deu mais um disparo. Eu ainda estava meio zonzo pela queda, mas consegui ver a silhueta do meu pai vindo um pouco atrás segurando um facão na mão. A criatura deu um berro muito alto. Eu me virei ainda tonto e percebi que o tiro acertou naquela coisa, pois ela ficou se debatendo no chão por alguns segundos e em seguida ela se levantou em 4 patas e começou a rosnar novamente. Eu vi apenas as pernas do meu avô na minha frente e mais um disparo, acertando em cheio o peito daquela coisa que caiu rolando no chão a alguns metros à frente. O meu pai me pegou pelo braço, me levantou rapidamente e mandou correr para dentro de casa. Eu estava no mais completo choque. Eu mal conseguia ficar em pé. Eu fui andando devagar e olhando para o meu avô, que estava se aproximando daquela coisa para dar o último disparo. Então o pior aconteceu. Algo me marcou demais, pois aquela criatura se levantou rapidamente e acertou um golpe no meu avô, o jogando no chão, e em seguida ela saiu correndo para o outro lado, pulando a cerca e desaparecendo no meio da escuridão. Eu ouvi o meu pai gritar e correr indo em direção ao meu avô. Eu me desesperei e corri também. Eu nunca irei me esquecer daquela cena. Ele estava praticamente agonizando, e mesmo depois de tantos anos, eu nunca esqueci o seu último olhar para mim antes de simplesmente partir. A minha mãe e a minha avó saíram de casa desesperadas e gritando enquanto eu e meu pai caímos no chão chorando. Nós decidimos que não iríamos contar o que realmente havia acontecido. Dissemos à família que o meu avô infelizmente havia tido um mal súbito e faleceu dentro de casa. Fizemos o velório e o enterro e foi muito triste para todos nós, pois o meu avô era um exemplo da família, muito querido por todos. Bom, esse é o meu relato, algo marcante demais para mim e para minha família. Infelizmente, o pior veio a acontecer, pois perdemos alguém muito querido naquela noite. Às vezes eu penso que era o destino do meu avô enfrentar aquela criatura a qual ele sempre havia falado ter visto quando era jovem, mas nunca pensei que de fato isso iria acontecer como foi. Nunca mais tivemos nenhum problema ou alguma experiência com aquela criatura, mas isso não importava mais, pois no ano seguinte àquele fato, eu resolvi ir para a capital e tentar fazer a faculdade que tanto queria. Eu consegui me formar como veterinário e anos depois eu voltei para a minha cidade natal e abri um consultório. Ainda sinto muita saudade do meu avô, que deixou vários ensinamentos para mim, e um deles é não duvidar das coisas ocultas e sobrenaturais. Eu sei que muitos irão duvidar do que eu contei, mas eu não ligo. Uma coisa que eu e a minha família temos certeza é que aquela coisa com certeza é algo que não pertence a este mundo. Boa noite. O carro que sumiu na curva. Meu nome é Jefferson. Eu moro na cidade de Itabira, no interior de Minas Gerais. O que eu irei relatar aqui aconteceu comigo e com um amigo chamado Alessandro. Isso foi no ano de 2015. Na época,
Eu tinha 23 anos de idade e era um rapaz bem boêmio. Eu gostava de sair durante a noite, frequentar festas e baladas em várias cidades. Já o Alessandro era o meu companheiro de aventuras e topava qualquer coisa a qualquer hora. A maioria das vezes, íamos os dois na minha moto. Eu confesso que gostava muito disso, apesar do perigo que corríamos misturando álcool e direção. Bom, algo que hoje eu prefiro facilmente evitar. Naquela noite de sábado do ano de 2015, saímos de Itabira sem destino certo. Fomos até João Molevade, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância. Ao chegarmos lá, paramos em uma boate e começamos a beber e nos divertir. Foi então que conhecemos duas garotas, Mariana e Isabela, que passaram a nos acompanhar. Então, quando foi por volta das 2:30 da madrugada, elas nos convidaram para irmos até um sítio onde, segundo elas, estava rolando a festa de aniversário de uma amiga. E sem pensar duas vezes, é claro que aceitamos o convite. As meninas estavam de carro e foram na frente, enquanto nós a seguíamos de moto, pois não conhecíamos o local. Pegamos a BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, pelo número de acidentes fatais, e depois de uns 20 minutos na estrada, o carro dela deu seta para a direita e entrou em uma estrada de terra batida, cercada por árvores altas e uma mata fechada. Foi aí que, por alguns instantes, perdemos o carro de vista ao fazermos a curva. Quando voltamos a enxergar a estrada, eu vi uma Paraty escura à nossa frente. Pelo retrovisor, percebi que haviam duas pessoas dentro, um motorista e um passageiro. Eu não dei muita importância e continuei seguindo em baixa velocidade devido às péssimas condições da estrada e a poeira levantada pela Paraty. Logo avistamos uma subida bastante íngreme. Foi quando eu resolvi parar e esperar a Paraty subir primeiro, pois o morro estava coberto de poeira. No entanto, o que aconteceu depois que subirmos aquele morro, até hoje não tem uma explicação. A estrada acabava ali na porteira do sítio onde nós estávamos indo. Havia mata dos dois lados, cerca de arame e nenhum lugar para onde aquele carro poderia ter saído tão rápido. Até pensamos que talvez a Paraty estivesse na festa, mas como a porteira estava fechada quando chegamos, então no sítio eu comecei a procurar o carro. Até pensamos que talvez a Paraty estivesse na festa, mas como a porteira estava fechada quando chegamos, entramos então no sítio e eu comecei a procurar o carro, mas não havia nenhuma Paraty por lá. Eu até achei que estivesse ficando louco, mas o Alessandro também tinha visto tudo. Contamos para as garotas o que havia acontecido, mas como eu já esperava, elas não acreditaram. Ficamos na festa, mas a dúvida permaneceu. E na manhã seguinte, voltamos para casa sem conseguir entender o que realmente havia acontecido. Teria sido algo sobrenatural? A verdade é que eu nunca havia presenciado nada estranho depois daquela noite, mas depois daquele dia, eu não encontrei nenhuma explicação e talvez eu nunca encontre. Muito obrigado por ler o meu relato. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.